Olá pessoal, faz tempo que eu não venho gravar um vídeo para vocês sobre minha história, mas eu resolvi contar uma coisa importante que eu ainda não tive coragem de falar. Segunda parte de 2018, segunda parte da época que eu tive o segundo câncer e eu tive que fazer quimioterapia de junho para frente. E foi assim um episódio muito marcante para mim, tá? Eu tinha medo, tinha uma espécie de preconceito com o assunto, porque eu tinha medo da químio não funcionar e tudo. Morria de medo de morrer na época, certo? E foi complicado pelo seguinte: eu tinha passado por um trauma de uma pessoa próxima a mim que teve que fazer quimioterapia e tudo, e ela veio a falecer. Foi uma tia minha. Foi uma história muito triste, muito difícil, sabe? Embora eu não tinha muito contato com ela, foi uma história que me marcou. Então, depois da minha cirurgia em abril, em junho eles ligaram em casa, era bem de tarde. Eles falaram: ó, dia tal você vai internar para começar a fazer as sessões de quimioterapia. Eu vou ser muito honesto com vocês. Saiu minha mãe, tinha uma avenida próxima de casa. A gente foi no posto, a gente foi comer. Eu tava triste, ela tava mais triste e preocupada do que eu. Foi uma preocupação muito, muito grande. Foi uma tristeza na época difícil, certo? Nós conversamos bastante. Eu falava pra ela que eu tinha medo de não aguentar, era a realidade, e ela desesperada. Depois que eu percebi que eu tinha que me acalmar, me fortalecer, eu tinha que superar esses meus preconceitos, superar minhas dificuldades, para que ela pudesse também ter força para me ajudar. Ela já estava, na época, com mais de 60 anos, então eu precisava ter força para me ajudar, para que ela pudesse também me ajudar. Quando comecei a primeira fase da quimio, que eram 6 dias, tinha a opção no departamento que eu podia ficar internado, aí eu teria alta depois que recebesse a quimio do dia, dormiria em casa e no outro dia voltaria. Eu preferi, no primeiro ciclo, eu preferi fazer o ciclo inteiro internado. Então, ficar os 6 dias ali internado. Vou ser muito sincero, foi terrivelmente difícil para mim. Foi difícil a quimio? Não, foi difícil a sensação de ficar sozinho. Foi terrível, terrível a sensação de ficar sozinho. Eu tava num quarto, eu tinha que ficar lá, eu tinha que ficar, esperar, e terrível. E pegar veia, e eu, desde os 5 anos eu tinha trauma de ficar pegando veia, tirar sangue e tudo mais. Foi assim, complicado. A pior parte para mim era depois do almoço, porque o horário de visita começava às 14. Depois do almoço eu contava os minutos para dar 2 horas para meus pais aparecerem. Eu contava os minutos, eu contava os segundos, eu não via a hora de chegar 2 horas da tarde. E normalmente a quimio começava 10 horas da manhã e terminava às 5 ou 6 horas da tarde, dependendo de como. Tinha que tomar bastante soro antes,
e bastante soro depois. Olha, eu vou ser sincero, difícil. Foi difícil. Eu vou resumir essa segunda parte de 2018 em 2 vídeos para ficar bem explicado para vocês. Esse primeiro é sobre mais o processo da quimio, depois sobre o processo de me reerguer pós-quimio. No último dia, parece que eu estava adivinhando, porque eu sempre fui uma pessoa que dei muito apoio para minha mãe deu muito apoio para mim psicológico a vida inteira. Nós sempre conversamos demais, senti muito a perda dela esse ano, mas parece que a gente tinha uma sensibilidade um com o outro muito grande. No penúltimo dia eu falei para ela, dorme aqui. Dorme na cadeira, fica aqui na cadeira comigo. Eu durmo aqui na cama, a senhora fica na cadeira. Ah, mas não. Olha, eu juro pra vocês. Eu convenci os médicos. Eu pedi, por favor, deixa minha mãe ficar aqui. Eu só tinha mais um dia naquele ciclo. Terminaria e depois descansaria 15 dias para voltar para fazer um novo ciclo de quimio. Foi a melhor decisão que eu tomei naquele dia. Naquele dia, à noite, meu tio ligou. Era por volta de meia-noite, meu tio, irmão da minha mãe, que meu avô tinha morrido. Cara, ela entrou em choque na hora. Minha mãe entrou em choque, minha mãe ficou desesperada. Ela precisou ser amparada pelas enfermeiras que estavam lá de plantão à noite. Eu amparei ela. Eu também fiquei em choque, eu fiquei estático. Meu avô morreu com mais de 90 anos. Foi um choque naquele dia para ela, porque assim, meu avô morreu de madrugada, no outro dia era o velório e o enterro. Não dava tempo daqui meu terminando 5 horas da tarde, de montar no carro e ir para outra cidade, porque o hospital onde eu faço tratamento fica em outra cidade da onde meu avô morava. Não dava tempo hábil de ir pro enterro. Não dava tempo hábil de ir pro velório. Para minha mãe isso foi muito marcante. Eu sei o tanto que ela teve as suas diferenças com ele, eu sei que ela teve prós e contras com ele, mas é pai é pai. Não importa o que o pai da gente seja, pai é pai. Isso mexeu demais com ela, que foi a possibilidade de não ter ido aquele dia. Se mexeu comigo, mexeu com ela também. Porque eu juro pra vocês, no último dia do ciclo eu tava desesperado pra ir embora. Eu não aguentava mais. Eu tava desesperado pra ir embora. Eu tava desesperado. Eu não aguentava mais ficar ali. Quando terminou a química, eles foram botar o soro, eu pedi, pelo amor de Deus, acelera esse soro. Mas não pode, Marcelo. Ah, não, acelera, pelo amor de Deus, eu não aguento sair daqui. Eu juro, eu saí aquele dia, eu saí voando. Olha, eu queria sair voando depressa. Depressa de sair dali. Quando eu saí, aí eu fiquei em casa uns dias para me recuperar. Começou no dia do meu aniversário a cair os cabelos por causa da reação da quimio. Cara, quando começou a cair os cabelos, foi exatamente no dia do meu aniversário. Foi um baque pra mim. Eu já esperava, mas é um baque pra mim. Foi um baque pra mim. Eu só aceitei cortar o cabelo 4 dias depois. Aí eu pedi pra ela raspar. Também fiquei, mesmo depois de terminar a quimio, eu fiquei quase 8 meses sempre raspando a cabeça. Sabe? Eu nunca fui vaidoso. Nunca fui.
Sou a pessoa menos vaidosa, assim, da família. Eu sou o que menos é vaidoso. Nunca me importei com aparência, nunca me importei com vaidade. Nunca me importei. Aquele dia eu pedi. Eu quero ir pro shopping. Já faziam 9 dias que tinham acabado o primeiro ciclo. Eu quero ir pro shopping porque eu quero comer um lanche. Eu sempre fui muito fã da Praça é Nossa. Sempre. Sempre fui muito fã dos personagens. Sempre fui muito fã do Carlos Alberto. Para minha surpresa, aquele dia eu tava andando no shopping totalmente quase distraído. Minha mãe olha e falou assim: "Ei, peraí, aquele ali não é o Moacir Franco?" Eu falei: "Hã?" Ela falou: "É o Moacir Franco." Eu falei: "Não acredito." Olha, dos personagens que ele fez na praça, eu sempre, olha, gostei muito dele. Quando eu vi, eu tava com o lanche na mão, eu segurei o lanche, eu ele percebeu que a gente estava olhando para ele levantou, ele veio até nós, perguntou se eu queria tirar uma foto. Eu falei: "Senhor, me desculpa, mas eu não trouxe celular, nem eu nem minha mãe." E ele perguntou o que estava acontecendo, que eu estava visivelmente muito emocionado. Eu disse para ele: "Não, é que eu comecei a fazer quimioterapia, eu tô com câncer. E hoje é meu aniversário." Cara, vocês não têm noção do tamanho do abraço que ele me deu. Eu queria um dia a oportunidade de falar para ele: "Obrigado, Moacir Franco. Você salvou minha vida." Aquele abraço foi tão forte, que foi dali para frente que me deu força de eu parar de pensar que eu ia morrer, de eu pensar que eu ia viver e de eu pensar que eu ia me curar. Foi dali para frente que começou que eu vou viver, eu vou me curar, eu tenho muito ainda para fazer nessa vida e eu vou viver. Então foi um abraço que eu não esqueço até hoje. Como eu queria que ele soubesse que eu tô bem, que ele soubesse o bem que ele me fez. Eu sou muito grato. Aquele dia, aquele meu aniversário eu não esqueço jamais. Aquele foi meu maior presente de aniversário de todos os anos que eu tive. Eu nunca fui vaidoso. Gosto sim de ganhar presente, gosto de ganhar um presente, outro, gosto, mas aquele abraço foi meu maior presente porque não é, não dá para colocar número nele, não dá para colocar um valor, não dá para colocar um preço, não dá para colocar nada. Aquele abraço, aquela coincidência de encontrar um artista da Praça Nossa ali, no dia do meu aniversário, no dia que começou a cair cabelo, foi a maior coincidência para mim. Foi o destino falando assim para mim: levanta a cabeça e vai para frente. Então eu sou muito grato mesmo.